depois dessas invasões holandesas, né, até então, quando ainda estava acontecendo na própria colônia, Portugal, para tentar manter esse controle do seu território, né, vai começar a desbravar os sertões coloniais, né, as áreas distantes desse litoral riquíssimo, né, da plantação de cana-de-açúcar, e até então é uma área desconhecida pela colônia, pela própria colônia, né, e pela metrópole. Claro que essa ideia de desbravar, de adentrar os sertões, ela não vai só acontecer pela forma de controlar, né, e de melhor conhecer a região, mas também, principalmente, pela economia do Brasil. Uma colônia rica, né, em terras, em questões de terras, para o cultivo de cana-de-açúcar, né, e já se tinha os animais, como o boi, o gado, né, ali na região litorânea, nas regiões litorâneas, e esse gado ele vai ser como uma ameaça às plantações de cana-de-açúcar. E alguns historiadores vão dizer que o gado é que vai fazer esse caminho para os sertões, né, levando os grandes criadores de gado, levando os gados para longe dessa região, né, vão começar a adentrar esse sertão. Mas essa região distante, será se não existiam moradores ou não existiam outros tipos de comunidades, né, diferentes da litoral, uma sociedade diferente? E, de fato, sim. Vamos encontrar indígenas, tribos indígenas até então desconhecidas, né, vão entrar os chamados caboclos, né, escravos fugitivos, quilombos, né, uma sociedade totalmente diferente daquela sociedade que se vivia lá no litoral. Enquanto no litoral respiravam os ares, um pouco dos ares europeus, né, que até então é um ar tão distante, né, mas, por outro lado, no próprio litoral, no próprio sertão, digo, é uma região afastada, mas é também uma região rica. Rica no sentido das chamadas drogas dos sertões, né? Vão se ter plantações de cacau, de guaraná, baunilha, castanhas, né? E entre outros tipos de drogas do sertão que mantinham essa economia vigente ali dentro. E quando chega o gado, né? O gado vai ser um dos principais fatores para essa economia do sertão, do sertanejo, né? Está ali crescendo e sendo um grande comércio, né, uma ligação comercial ali dentro, e depois para fora. Né, a gente vai perceber que essa chegada dos portugueses nos sertões, eles vão se dar através das bandeiras, vão ser diferentes tipos de bandeiras responsáveis pela essa expansão, né, do colonialismo português. Vai ter bandeiras por expedições para melhor reconhecimento da terra, bandeiras para prender os indígenas, até mesmo porque já existia a escravidão negra, a escravidão africana no Brasil nesse período, mas os indígenas ainda eram um fator a ser dominado dentro dos sertões. E por quê? Porque esse território era um território também bom para o cultivo de outros tipos de plantações, como plantação de arroz ou de algodão, né? E esses indígenas estavam morando nessa região, então era preciso expulsá-los, eles daí. Então, essas expedições, esses bandeirantes, eles vão usar da força para a retirada dos indígenas. Como também vai ter expedições de melhor reconhecimento da terra, expedições da própria Igreja Católica para o controle, a moralização dos costumes dentro dos sertões, e é nessa região que esse controle vai estar totalmente desregrado, né, fora do comum, como a Igreja pregava. Né? Vai ter muitos casos de bigamia, casos de sodomia, crimes contra a fé, como o caso de heresia dentro do sertão, né? Uma região, como muitos da época em suas cartas, né, vai chamar de inóspita, uma região fora do controle, mas ao mesmo tempo rica, e que precisava ter esse controle da igreja, quanto também dos portugueses. E quando se adentra esse sertão, né, além de encontrar esses diferentes tipos de famílias aqui dentro, família indígena, família africana, né, os sertanejos livres, né, dentro desse sertão, vamos encontrar uma economia totalmente fortificada, uma economia diferente lá da colônia. E claro que Portugal ele vai começar a investir nessa economia, no cultivo do arroz, por exemplo. O arroz do Maranhão ele vai ser levado para fora,
né, vai ser levado para Portugal e de Portugal para outros países da Europa, né? A questão também do algodão, o algodão ele vai ser transformado em fios, né, para a questão das roupas, a confecção de roupas, a carne do boi também é levada para fora. Então a gente vai ver uma economia diferente lá do litoral, mas que também é uma economia vigente dessa região totalmente distante dos olhos europeus até então, né? Isso a partir do final do século XVII, início do século XVIII. Ok, professor Marcos, agradecemos mais uma vez a sua disposição em ceder um espaço na sua agenda para participar conosco nessa conversa, que na realidade foi uma palestra, né? Uma aula magna, melhor dizendo, uma aula magna sobre o Brasil colonial. Muito obrigado, realmente é uma temática muito importante e toda a sua fala, sem nenhuma dúvida, contribuirá muito para a nossa compreensão a respeito desse momento tão importante da história do Brasil e que é tão necessário de ser compreendido. É porque, como disse um amigo nosso, chamado Caio Prado Júnior, para se entender o Brasil da contemporaneidade, ou seja, da atualidade, é preciso recorrer às origens desse Brasil, ao passado colonial. E é exatamente isso que a gente tenta fazer nas nossas aulas, com apoio, é claro, de quem se debruça sobre essa temática. Certo, eu agradeço, professor Raimundo, pelo espaço, né, e pelo diálogo, essa nossa conversa. E acredito que, como você deixa bem explícito na sua fala, é pertinente, esse assunto é pertinente. O diálogo sobre o Brasil, né, principalmente as suas origens, até então desconhecidas por muitos de nós e que precisa mais aprofundamento, né, e quando se debate em sala de aula, ali no momento crítico que o aluno está criando, né, essas ideias críticas, é preciso também trazer a problematização dentro desse contexto, porque conhecer a história, mas não conhecer a história do seu país, a história da origem do seu país, né, é ficar a par dos acontecimentos atuais, né, porque um fato ele desencaminha, né, de outro fato. Então, agradeço, né,